Estamos de volta. E agora para valer, agora para ficar, quero tentar ser muito conciso, tentar controlar os meus pensamentos aqui para poder a gente chegar àquilo que nós precisamos. Quero falar de uma vez de onde vem esse plano. Quem revelou esse plano? Vamos dizer, mas escuta aqui, onde é que você descobriu isso? Não, eu não descobri sozinho. Eu quero falar de um espião russo aqui, Yuri Bezmenov. Joga na tela aí, Yuri Bezmenov aí. É esse espião que eu quero falar dele. Esse espião, ele defected, né? Ele abandonou, ele desertou da sua missão na Rússia e veio para os Estados Unidos, esteve. Aqui ele deu uma entrevista que ficou marcada na história. Em 1984, ele concede uma entrevista muito rara, em que ele vai falar sobre um plano. Nessa entrevista ele vai dizer aqui que os comunistas, eles não estavam tão preocupados em gastar dinheiro com armas. Diz que a arma, ele chega a dizer na entrevista que 15% é em armamento e a maior parte do dinheiro, 85%, é em propaganda, em planejamento. E ele diz isso, cuidado, gente, isso é alguma coisa planejada com bastante antecedência e nós vamos ver como esse plano vem a acontecer. E neste planejamento, ele vai dizer que a primeira fase do plano é desmoralizar um país. Desmoralizar no sentido de acabar com os princípios morais de um povo, de uma nação. Então, para poder implantar uma esquerda, para poder implantar uma doutrina comunista, a primeira coisa que eles querem fazer e que precisam fazer é destruir valores morais. E aí a gente olha, né, para trás e pensa, gente, mas não é o que está acontecendo mesmo? Não é o que está acontecendo? Não é o que já aconteceu. Hoje, a gente olha para as famílias hoje, famílias estão completamente destroçadas. Família daqueles que se chamam de direita, conservadores, mas esse pai e esta mãe, eles sentam à frente da televisão junto com filhos, crianças, adolescentes e assistem a filmes com cenas de nudismo, com cenas pornográficas na frente dos próprios filhos. Onde está o princípio moral dessa família? Não estou falando da esquerda, não. Não estou falando de apresentações em museus aí, que isso nós podemos também ver, se o diretor pode colocar na tela ali, nós vamos colocar na tela e vocês vão ver apresentações de cenas de nudismo e uma mãe levando uma criança para ver essa cena. Então vamos lá, quando puder, pode pôr na tela aí que a gente já fala sobre isso de uma vez, que esse princípio de desmoralizar, acabar com os princípios morais. Esse ex-espião russo, o Yuri Bezmenov, ele diz que esse plano era um plano que levaria entre 15 e 20 anos para o plano ser executado. Está aí na tela, podem ver aí, isso aconteceu muito recentemente, numa exposição que foi patrocinada por um banco poderosíssimo, desculpem aí, mas numa exposição patrocinada por um banco muito forte, estava patrocinando uma exposição em que um ator, supostamente um ator, para mim é um mau caráter, completamente nu, na frente de crianças, de toda a gente, para que as crianças, pais levassem crianças para conhecer o corpo do homem. Se isso não for destruir completamente os princípios morais de um povo, eu não sei o que é. Então, a primeira parte, gente, desculpa aí, hoje já pegou, acho que o ar que eu puxei com tanta vontade de expressar tudo que eu quero, que foi lá e ressecou as cordas vocais, mas já o problema está sendo resolvido, porque eu vi pessoal da Contra-Regra já se movimentando aí para ajudar a resolver esse problema aí. Então, esse princípio de desmoralização do país, desmoralizar um povo,
É uma das primeiras etapas para isso. E isso vem de onde? Isso vem lá de trás, minha gente. Depois dessa desmoralização do povo, vem o desestabilizar. Um povo desmoralizado vai ficar fácil de ser desestabilizado. E esse desestabilizar é o desestabilizar da economia. E a gente olha, eu me lembro já desde os anos da década de 70, como um movimento de desestabilização da economia mundial. Porque primeiro cria-se a globalização. Globalização é uma forma de que, pronto, o mundo inteiro agora tem a mesma coisa, o mundo inteiro pode possuir as mesmas coisas. Antigamente, antes da década de 70, por aí, né? Vamos voltar bem mais atrás aí, a gente vivia com o que o país produzia. E a gente estava contente com aquilo. Não podia ter videocassete. Na época, eram aquelas câmeras Super 8 de filmagem. Não podíamos, porque o Brasil não produzia. E aquilo não... Mas a gente estava feliz, éramos felizes e não sabíamos. Aí vem a globalização, que parece que aquilo trouxe conforto para toda a gente. Mas com isso passou a colocar a nossa economia em mãos internacionais. Isso é do Brasil, isso é de todo o mundo. E uma vez que a economia passou às mãos internacionais, veio a primeira crise que vem agora desestabilizar o mundo, que foi crise do petróleo na década de 70. Começa a crise do petróleo. Eu falei que isso aí ia ser resolvido o problema. E vem então criar. E aí, constantemente, essa questão do petróleo tem sido um fator de desestabilização da economia. Pensam que isso é um problema local? Não. Isso é um problema internacional. Isso é um planejamento internacional para desestabilizar a economia do mundo, para desestabilizar os povos. Porque ao desestabilizar este povo, você vai criar uma crise. Uma crise pode ser financeira, pode ser humanitária, pode ser uma crise de saúde. E houve aquela crise perfeita que um indivíduo de esquerda que quer voltar à cena do crime, um ladrão condenado, posso dizer isso, e não corro o risco de ser incriminado por causa disso, ser processado por causa disso, porque o ladrão foi condenado em 2 instâncias, confirmado na 3ª instância. Ladrão condenado, agora ele diz no meio da crise de saúde mundial, ele diz assim, ainda bem que a natureza criou esse vírus, ainda bem. Ele disse, ainda bem. Por quê? Porque esta pandemia veio ajudar na crise. Não vou dizer aqui que foi, não tenho provas, né, para dizer que essa pandemia foi provocada, mas também não duvido que essa pandemia pode ter sido provocada, porque de onde ela veio? Ela veio exatamente do maior país comunista do mundo, daquele país que tem o maior interesse em dominar o mundo. Então, direito de suspeitar eu tenho sim, que a China provocou essa miséria para o mundo. Mas então, criar a crise é o 3º passo nessa definição de Yuri Bezmenov. E além da definição de Yuri Bezmenov, ele segue adiante dizendo que o 4º passo, ou seja, primeiro ele explica que nesse movimento de crise, ao criar uma crise, o que acontece facilita para o povo acreditar que a única forma de solucionar o problema é mudar o governo. Ao invés de pensar assim, não, temos uma crise, então nós vamos apanhar o governo que lidou com a crise. Esse governo que lidou com a crise, ele vai então continuar. Vejamos lá, eu estou citando aqui, mas veja lá o que o ladrão condenado em 3 instâncias falou. Joga na tela aí, diretor, que nós vamos ver. As pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem,
que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. O próprio condenado que quer voltar à cena do crime, segundo a expressão do próprio vice-presidente, candidato a vice dele, que diz que ele quer voltar à cena do crime, ele quer continuar roubando. Aí ele diz, ainda bem que a natureza criou uma crise. E essa crise vai fazer com que o povo acredite naquilo que a gente falar para ele. É isso. Ele vai dizer, ele diz com todas as letras, que o pobre, o povo que não tem nada, quanto mais miserável é o povo, melhor fica para esse povo acreditar em tudo que falar para ele. Palavras dele. Então veja, essa crise, ela vai facilitar com que as pessoas acreditem que precisa haver uma mudança. Então é nessa questão aqui do planejamento de uma crise, aproveitar-se de uma crise para poder mentalizar o povo, para poder dizer para o povo, olha, tem que mudar, é o presidente. Tem que mudar o quê? Tem que mudar é quem mandou esse vírus, tem que mandar é quem criou esse vírus lá no laboratório de Wuhan, na China. É isso, foram eles os culpados, quem deixou escapar esse vírus. O que o presidente queria, assim que surgiu a primeira notícia de que havia um vírus lá na China, o presidente disse, vamos cancelar o carnaval deste ano, porque corremos o risco de virem turistas infectados com vírus. Aí, a rede dominante, ou que dominava a comunicação no Brasil, bota o seu médico favorito para ir dizer que não era nada, era uma gripezinha, que não teria problema ter carnaval. Houve o carnaval e logo a seguir o vírus se espalhou. Só que apanharam a pecha, colocaram no presidente, foi o presidente o culpado. Culpado foi quem? Promoveu o carnaval, promoveu o ajuntamento. Culpado foi aquele médico que disse que aquele vírus não seria mais do que uma gripezinha. Aquele médico desapareceu, nem colocam mais aquele médico no ar agora. Não, que é para o povo não se lembrar daquilo que ele falou. E para poder ficar a culpa é no presidente. Não, a culpa não foi do presidente. A culpa foi de quem disse que aquele vírus não seria nada. Crise, para quê? Para poder mudar o governo. E o quarto é a normalização, ou seja, depois que conseguir mudar de governo, é a normalização. Mas Yuri Bezmenov, ele diz que essa normalização não é voltar ao normal que era antes, não. Essa normalização agora é a normalização comunista, é implantação do comunismo. E é isso que querem fazer no Brasil, gente. Há um plano que está aí. É interessante que Bezmenov, ele fala isso em 1984, mas antes disso, a gente já via o ladrão condenado, naquela época já tinha sido preso também e solto, ele dizendo coisas semelhantes, falando de um plano de implantar o comunismo, e como teria que ser o plano para implantar isso no Brasil, que já o nosso diretor vai soltar ali, solta esse condenado aí para poder falar as besteiras dele, que ele sozinho faz campanha contra ele. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Pronto, aí está. Esse condenado, ele vai agora traçar. Veja, olha pela fisionomia dele. Isso é anos 70 aí, em que ele está dizendo, aí final de 70, em que ele está falando do plano de implantar o comunismo no Brasil,
de implantar esse regime de esquerda no Brasil. O Brasil já estava começando a ser desmoralizado, a moral, princípios morais sendo atacados fortemente. E aí ele vai dizer desse plano, e ele diz claramente, olha, não dá para impor, para trazer o pacote e importar, trazer da Rússia e importar, dizendo, a partir de agora o comunismo é isso. Ele conhece, alguém falou para ele, conhecer não, porque ele não deve saber muita coisa, mas alguém falou para ele, olha, é dessa forma que tem que ser feito, preparou o discurso para ele, e ele vai com esse discurso para aquele povo que já está desmoralizado, né, atacado moralmente, para dizer para este povo, olha, isso é um plano que vai durar 30, 40, 50 anos, mas vamos conseguir. Quando é que ele falou isso? Ele falou isso há 40 anos atrás, senhoras e senhores. Há 40 anos atrás, ele disse que ia fazer. Ele não abandonou o seu plano. Então, gente, vocês que estão lutando, digamos, pela moral, pela moralidade, por aquilo que é certo, nós não podemos abandonar por nada desta vida. Nós não podemos abandonar também o nosso projeto de lutar por um país, pela família, o lutar pelos princípios morais da família. Esse indivíduo, por 40 anos, ele guardou isso, foi preso. Ele disse que lá dentro da cadeia tentou implantar o comunismo na cadeia, só que não conseguiu. Então volta para lá, volta para a cadeia e implante primeiro o comunismo na cadeia. Cadeia é lugar de comunista, sabe por quê? Porque na cadeia todo mundo veste a mesma roupa. Eu conheço Rússia, conheço China, conheço Cuba. Já estive lá, e não estive fazendo visitinha não, estive lá fazendo ministério, fazendo missão dentro desses países aí. Então conheço. Então o povo comum tem que vestir a mesma roupa. Então cadeia veste a mesma roupa, cadeia todo mundo come a mesma comida. Então pronto, e cadeia ninguém trabalha. Fica aquele bando desocupado. É isso que o comunista quer. Quer que todo mundo seja igual, mas igual por baixo, porque vão parar de trabalhar. Esse indivíduo falou no programa de governo, no rascunho de programa, porque ele não apresentou o programa de governo dele, mas no rascunho de programa de governo dele, ele está falando, ele fala de poupança solidária. Que poupança solidária é essa que ele está falando? É que quem tiver mais de R$ 2.800 no banco, ele vai confiscar. Então, olha, se essa miséria, desculpa a expressão, mas essa expressão é bíblica, se essa desgraça acontecer no Brasil, de roubarem mesmo essas eleições e entregar na mão da esquerda, meu conselho é, tire todo o dinheiro do banco, porque ele falou que vai tirar. E eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro, durante o restante de governo dele, se infelizmente isso acontecer no Brasil, Bolsonaro não vai fazer o que fez o Sarney antes do Collor, que fechou os bancos 5 dias antes para não dar tempo do povo sacar o dinheiro. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não vai fechar banco 2 meses antes para ninguém tirar o dinheiro do banco. Então, olha, cuidado, muito cuidado, se esse indivíduo entrar lá. Então, é o projeto deles. Eles querem transformar. Então, ele quer tirar poupança solidária. Depois, outra coisa que ele falou, são palavras dele. Ele fala da moradia social. E ele traz quem para o lado dele? O maior invasor de propriedade alheia que tem no Brasil, que é Guilherme Boulos. Do lado desse bandido aí, para poder trazer a moradia social. Que é a moradia social está lá na Constituição de 1988, que ninguém percebeu que aquela Constituição, embora tendo grandes nomes como Ulisses Guimarães ali escrevendo a Constituição, mas tinha nomes de indivíduos mau caráteres ali dentro, que colocaram dentro do direito a propriedade privada, colocaram um artigo que diz o seguinte: a propriedade privada precisa cumprir a sua função social. O que é isso? É o que faz, o que eu vi obviamente é com os meus próprios olhos, né? Mas eu vi em loco ali em Cuba, que mansões enormes, pessoas milionárias que trabalharam para construir sua mansão, para construir sua riqueza.
Eles foram e colocaram para morar dentro daquela mansão. Começaram a trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias, às vezes 10 famílias, para morar junto com a pessoa dentro daquela casa, porque a casa tinha 10 quartos e só um casal morando dentro daquela casa. Mas casa que o dono da casa trabalhou. E aí trouxeram pessoas que não trabalharam para construir, puseram para morar lá dentro. Está querendo transformar numa cadeia, todo mundo igual. E, por fim, vai ter que todo mundo vestir a mesma roupa também, como na cadeia. Por quê? Porque os empresários vão parar de trabalhar. Os empresários vão sair do país, vão correr do país, transferir o dinheiro dele, a empresa dele, para um país que lhe ofereça maior segurança. Então, é esta situação, senhoras e senhores. Há um projeto muito grande, há um projeto muito forte. Além do mais, é aquele projeto contra a igreja. Aí vivem dizendo isso, que aquilo, que Bolsonaro isso. Bolsonaro não é cristão autêntico, Bolsonaro... Aí os evangélicos dizem, mas Bolsonaro não é evangélico. Bolsonaro, ele diz que é cristão. E o que importa agora para nós, irmãos, é nos unirmos todo tipo de cristão, todo credo cristão que acredita em Cristo, que acredita em Deus. Não importa se haja alguma outra crença que diverge da minha, da sua, não importa. O que nós não queremos é isso que a gente vai ver na tela aí. E vocês vão ver. Pode tocar aí, diretor. Eu tô aqui enviada por Exu, vim fazer um ebó. E o balaio e a encruzilhada é o senhor. Querido companheiro, vovô do Ilê, que eu quero cumprimentar todas as entidades aqui presentes. A Irmandade da Boa Morte de Cachoeira. Que vocês me ajudaram a gente fazer reparo na educação nesse país. Eu quero dizer para vocês que nós vamos voltar aqui porque vocês terão que fazer parte obrigatória da construção de um programa de governo para esse país. Não. Vocês não serão apenas consultados. No momento certo, vocês vão ser convidados a montar estrutura para ajudar na elaboração do programa. E também as nossas queridas representantes das religiões, das matrizes africanas. Eu ontem, quando eu cheguei, as mulheres pagaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um Xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. E as religiões de matriz africana serão tratadas com a maior decência, com o maior respeito à nossa fé e à nossa crença. Obrigado às entidades de me trazerem aqui. Aí está. Vocês ouviram. Aí começam a espalhar pela internet que o presidente Bolsonaro foi a uma loja maçônica. E daí... Ele é presidente do Brasil. Aliás, quando ele foi, ele era candidato à presidência. Como não condeno que o Lula tenha ido lá a esse lugar, pronto. Ele foi pedir voto de meia dúzia, de uma dúzia. Ele foi pedir voto desse pessoal que professa essa religião. Respeito que professem, cada um professe a religião que quiser. Mas não venha dizer que Bolsonaro, porque foi a uma loja maçônica, ele, por causa disso agora, é pior do que o Lula. Não, nós evangélicos não concordamos. Não concordamos com o que se professa nessa religião. E muito menos que a pessoa diz que agora eu falo com demônios e demônios falam comigo. Vocês ouviram? Foi o próprio ladrão contando isso. Foi o próprio bandido condenado e descondenado que disse isso, que ele fala com demônios e demônios falam com ele. E depois ele disse que não preciso de pastor para eu falar com Deus. Eu entro para o meu quarto e fico 5, 6 horas falando com Deus. Eu não sei que tipo de Deus vai aceitar uma coisa dessa, porque o Deus que eu sirvo, agora vou usar as palavras dele, o Deus que eu sirvo não pode ser o mesmo Deus com quem ele está dizendo que está falando, porque a Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas, comunhão entre Deus e Belial, entre os servos de Deus e Belial. Ou ele fala com Deus ou fala com os demônios, porque Deus não vai aceitar esse negócio não. Viu, Lula?
Ou você decide que vai falar só com Deus ou só com demônios, porque você vai ficar sozinho falando com demônio, se demônio quiser te ouvir, viu? Porque eu acho que nem os demônios querem te ouvir também não, com medo de você roubar alguma coisa deles. Eu estou achando que vai ter que criar um inferno especial para você, Lula. Porque o diabo não vai te querer lá não. Duvido do diabo querer lá no inferno. Então, senhoras e senhores, nós estamos vivendo o desenrolar, e não só o desenrolar, nós estamos vivendo agora o desfecho de um plano, e compete a você e a mim, compete a nós trabalharmos, mostrarmos para esta gente. Há muita gente que está sendo iludida e ainda votando nessa esquerda. Aí nós devemos mostrar com amor, com carinho. Não adianta a gente chegar, não, você está errado, você não presta. Não, as pessoas prestam sim, as pessoas são boas. São às vezes pessoas simples, iludidas com a ideia de que vai comer picanha. Olha, a última coisa que eu me lembro era que durante o governo do PT, dessa turma da esquerda, eles davam pão com mortadela para você ir para os comícios. Eu nunca vi num comício da esquerda uma churrascaria enorme, lotada de gente comendo picanha. Não, eu vejo isso e já vi em manifestações do nosso presidente Bolsonaro. Manifestantes comendo picanha, fazendo churrasco, celebrando. Agora, dessa turma, você mesmo se lembra. Era pão com mortadela. E agora estão prometendo picanha e você acha que vai ganhar picanha. Ninguém vai ganhar picanha, não. Vai ter que trabalhar. Como todo mundo que quer comer alguma coisa tem que trabalhar. Estamos passando por tempos difíceis, por crises que está afetando o mundo inteiro. Preço de carne subiu no mundo inteiro. Então vamos trabalhar um pouquinho mais. Não der para comer todo dia, a gente no domingo come. Se não der para comer nem no domingo, a gente economiza mais. E uma vez por mês a gente compra uma picanha e come. No mais a gente substitui, come um ovo, como uma linguiça, como um pé de frango, gente, tem muito colágeno, é muito bom. Eu comia pé de frango na minha infância e não sabia que aquilo estava me ajudando para o futuro. Pessoal, vamos que vamos aí. Tem mais coisa aí, diretor? Eu tenho que terminar o vídeo aqui, mas eu preciso que o diretor coloque mais alguma imagem na tela, já para nós aí, para vocês perceberem, pessoal, que o que nós precisamos é entender a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o desenrolar e o desfecho de um plano diabólico, mas nós podemos mudar isso. Podemos sim, e vamos mudar se Deus quiser. Muito breve nós estaremos mudando isso. Então, essa promessa, né, de falsa do PT, de que vão comer picanha. Joga na tela aí, joga na tela essa promessa, por favor, aí, diretor. Eu não posso fechar o programa sem mostrar isso ao vivo. Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela. Pão com mortadela. Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela. Pão com mortadela. Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela. Que eles estão celebrando, gente. É que vão voltar a poder comer pão com mortadela, não é picanha, não é isso que vai ter, gente. Em toda parte. Olha, eu venho de uma situação muito difícil. Eu cresci numa família de 19 irmãos. Mas o que meu pai ensinou para a gente é que tudo que a gente quiser conseguir na vida era com trabalho, com muita dificuldade, com luta, com suor, a comer do suor do rosto. Quem quer comer picanha, nós vamos ter que trabalhar, vamos continuar trabalhando para conseguir isso. Pessoal, olha aqui, eu não posso
permitir que esse vídeo fique muito mais longo. Eu quero que vocês voltem amanhã. Mas olha que antes de terminar esse vídeo, eu peço você, senta o dedo, compartilhe. E se você não é ainda assinado, não assinou no meu canal aí filie-se aí com o meu canal aí, assine, compartilhe. Nós precisamos de aumentar mais. Eu estou com 1.500 seguidores e nós precisamos de chegar isso aí a 10 mil. Então nós vamos chegar, vamos subir. Sobe isso aí, compartilhe, pede pro pessoal, inscreva no canal, que tem um pastor maluco ali, jornalista doido, um pastor aí que já rodou esse mundo aí. Olha, eu já fiz missão e tenho feito, né? Eu faço, estou em atividade completa, 70 anos, daqui a 2 semanas, mas estou em atividade plena ainda por esses países, em mais de 80 países do mundo, em todos os continentes do mundo, Rússia, China, os países comunistas, já entrei em todos eles pregando o evangelho ali, anunciando a palavra de Deus. Já fui detido na Rússia, na China, preso na Rússia, já passei por dificuldades ali, já assisti a queda, derrubar um avião em Cuba com 140 pastores, 70 casais de pastores dentro daquele avião. Eu estava no aeroporto na hora que o avião caiu, eu testemunhei disso, eu vi isso acontecer aí. Pessoal, a gente tem uma certa experiência com esta gente aí, e por causa disso estamos batalhando, lutando aí, para que o nosso presidente seja reconduzido ao cargo, nosso presidente seja reeleito para mais 4 anos, porque assim ele vai conseguir ainda mudar muita coisa. Mas é preciso muito empenho, faltam poucos dias, vamos batalhar em nome de Jesus. Pessoal, vamos embora. Fica aí com esse indivíduo com pão com mortadela aí, que eu fico com o meu presidente. Fome, quero merendar. Pão com mortadela. Pão com mortadela. Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela. Pão com mortadela. Eu tô com fome, quero merendar. Fome, quero pão com mortadela. Pão com mortadela. Eu tô com fome, quero